Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como temática a PNL e suas competências. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Ana Brantes. A doutora Ana Brantes está fazendo doutorado em Educação e também é formanda em PNL. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, obrigada por esta oportunidade de poder vir falar de PNL. PNL, quanto a mim, é uma maneira de viver a vida, uma maneira de estar no mundo e, por isso, ter essa oportunidade para vir trazer essa mensagem aos outros é fabuloso. Por isso, obrigada eu. Pode nos definir, então, a falar um bocadinho da história da PNL para nós, para os ouvintes que não sabem o que é? Vou-vos contar um pouco daquilo que é a minha história. Eu estou a fazer formação com José Figueira. José Figueira foi a pessoa que trouxe a PNL para Portugal há 20 anos atrás. Veio de Amsterdão em busca de trabalhar em prol do seu propósito de vida, que era ajudar as pessoas a encontrarem-se e a viverem de acordo com a sua missão de vida, encontrarem-na e viverem de acordo com isso. E eu tive a sorte de me cruzar no caminho com José Figueira. E uma das coisas que José Figueira me deu a conhecer é que PNL Portugal, que foi fundada por José Figueira, aqui em Portugal, que é onde eu me encontro a fazer formação, tem um lema que é: a partir do cerne, a caminho do cerne. E que o cerne é o mais profundo de nós. Porque em PNL um dos pressupostos mais importantes é que o mapa não é o território, ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é o mundo, aquilo que nós vimos do mundo, não é nada mais do que a nossa maneira de ver o mundo, à luz daquilo que são as nossas convicções, as nossas crenças, daquilo que são as nossas experiências. E por isso, quem é que nos trouxe quem é que nos deu a conhecer, quem é que são os pais da PNL? A Bandler e Grinder, nos anos 70, uniram-se. Eles faziam parte da Universidade na Califórnia, Palo Alto, e começaram a estudar e formaram uma equipa abrangendo várias pessoas de várias áreas, incluindo psicologia, sociologia, neurociência, e tentaram perceber como é que a mente funcionava e de que maneira é que nós poderíamos ajudar a compreendê-la e a reprogramar de alguma maneira, de modo a que vivermos todos um pouco melhor. PNL foi tendo evoluções ao longo dos anos, sendo que esta primeira geração, numa perspectiva mais de técnicas, muito mais incisiva, muito mais tecnicista, num nível muito mais superficial. Depois há uma segunda geração de PNL que, por sua vez, já aborda outras questões do nível mais superior, mais relacionado com a identidade, e neste momento encontramos uma terceira geração de PNL. E quando eu me refiro a estas gerações, é uma classificação criada por Robert Dilts, que neste momento é o grande impulsionador ao nível mundial da PNL. Robert Dilts, também da Califórnia, também tem investido nos últimos anos muito em desenvolver a PNL e acabou por agrupar, à semelhança daquilo que ao nível tecnológico que acaba por ser foi criada essa classificação, mas criou esses 3 níveis. O que é que distingue neste momento a PNL de um primeiro momento da PNL atual? Se num primeiro momento a PNL encontrava-se a um nível muito superficial de análise de comportamentos, não só detectá-los, mas incidir na correção desses comportamentos, ou seja, é um nível muito superficial do comportamento, neste momento a PNL encontra-se a desenvolver-se ao nível superior, um nível do propósito, um nível da espiritualidade. E quando digo espiritualidade, cada um irá ler de acordo, lá está, com o seu mapa do mundo, mas espiritualidade não estamos a associar aqui a religiosidade, não é esse nível. O nível de espiritualidade é como que algo que vai para além de todos nós e que nos liga a todos numa dimensão de
cosmológica do cosmos, do todo, que fazemos parte deste universo e que nos encontramos todos ligados. E nesse sentido, de que maneira é que cada um de nós, a PNL ajuda-nos a descobrir, neste momento, como é que cada um de nós podemos dar o nosso contributo nesse todo. Nessa dimensão do cosmos, nesse bem maior que vai para além de cada um de nós, mas bem do mundo. E por isso, esta evolução, no decorrer destas gerações, muitas figuras foram fazendo parte da evolução da PNL, inclusive houve aqui algumas figuras femininas que surgiram ao longo desta evolução da PNL, que foram muito importantes numa dimensão, que é a ecologia, ou seja, e por isso falava que, por vezes, muitas pessoas, a PNL nos primeiros tempos foi muito associada e muito usada por vendedores, por exemplo. Utilizavam as técnicas de vendas, utilizando algumas estratégias muito incisivas para convencer os outros a corresponder àquilo que eles pretendiam e adquirir os produtos, se fosse o que fosse que quereriam que os outros adquirissem. E noutros âmbitos também foi utilizada. E nesse sentido, a PNL não contemplava uma componente de ecologia. Porquê? Porque esse uso fazia com que não houvesse um respeito pelo outro. A PNL, tudo aquilo que implica o uso de PNL na atualidade, tudo aquilo que implica com o outro, implica ecologia, ou seja, tem que ser ecológico para mim fazer o que vou fazer, a estratégia que eu vou utilizar, o modo como vou interagir com o outro, tem que ser ecológico não apenas para mim, mas para o outro. O outro tem que estar confortável com isso, tem que ser algo que não prejudique nem a mim nem o outro, em que cada uma das partes se sinta bem e que haja esse respeito profundo por aquilo que cada um é, pelo espaço de cada um e por aquilo que é a visão de cada um. E por isso essa tem sido a grande novidade ao longo do tempo na PNL, a ecologia, e que para mim é muito importante. Pode nos dar a metodologia específica, não é? Porque o ouvinte que está a ouvir pela primeira vez o que é a PNL já definiu, não é? Diz que no início era muito tecnicista, agora está sendo mais, pelo que eu percebi, houve um crescendo e está mais indo para o lado da espiritualidade. Pode aqui nos fazer aqui um resumo do início, da primeira etapa até a terceira etapa, que é outra numa nova geração, não é? De um propósito de vida e espiritualidade. E apresentar aqui as metodologias, como que cresceu essas metodologias. A primeira geração decorreu entre 1972 e 1980 e corresponde a todo o trabalho de Bandler, Grinder e Puslik, e um grupo de investigadores que trabalhou com eles nessas diversas áreas, tal como tinha referido há pouco. E nessa altura, muitos dos aspectos e das estratégias que eram utilizadas estavam relacionadas com âncoras, com objetivos, com estratégias, com reenquadramento daquilo que é a nossa visão, a nossa maneira de ver a vida. E andava em torno de algo que se chama os níveis neurológicos e que eu vou tentar explicar. Os níveis neurológicos é algo muito importante, uma estrutura muito importante em PNL, porque cada um de nós, cada instituição, cada país, seja que grupo for ou se é individual, tem uns determinados níveis neurológicos. E os níveis neurológicos começam, podemos caracterizar como se fosse, vamos imaginar uma cebola com várias camadas. É como se a camada exterior, aquela que nós a conseguimos aceder mais facilmente, está relacionada com fatores como o comportamento, algo que nós podemos observar nos outros. É um nível mais superficial, aquilo que qualquer um poderá olhar e observar. Sim. Uma leitura do outro? Sim, muito mais superficial, na medida que é apenas aquilo que eu vejo, aquilo que eu retenho e que eu leio à luz daquilo que é o meu mapa do mundo. Depois temos um nível um pouco a seguir, como se fosse a segunda camada, que é o nível das competências. E aí, aquilo que nós observamos que o outro fez, transmite de alguma maneira, mostra-nos aquilo que são as competências que o outro terá. Depois, nós temos um outro nível que está relacionado com as nossas crenças, com as nossas convicções,
com os nossos valores. Outra camada ainda mais interna está relacionada com aquilo que é a minha identidade, ou no caso de uma empresa, o que é a identidade de uma empresa, a identidade de um país. Depois dessa identidade existe a parte da missão, o propósito, e isso chegamos ao nível da espiritualidade. É como se quanto mais para dentro nós formos dentro dessa cebola, e dava essa imagem para ajudar a imaginarmos esses níveis como se do mais fácil de aceder até aquilo que de mais profundo nós temos e mais rico. Esse cerne que o José Figueira nos fala. E por isso nós vamos a caminho do cerne, mas também partimos do cerne. E por isso esses níveis neurológicos acabaram por nascer nesta primeira geração de PNL, mas não foi muito trabalhado para além daí. Na segunda geração já se começa a perceber outras coisas, como uma coisa que se chama rapport. Rapport é aquilo que nós estabelecemos com o outro, que nos permite estar em consonância com o outro, que permite que muitas vezes que o nosso discurso flua ou não, e quantas vezes nós temos uma conversa com alguém, e isto na vida do dia real, do dia a dia, porque a PNL é uma aplicação prática, não aprendemos técnicas separadas, nós vamos vivendo a vida e a PNL tem essa aplicação prática. Quando nós estamos a conversar com alguém, quantas vezes não nos aconteceu, de alguma maneira parece que a mensagem não chega ao outro. E isso, as coisas não fluem porque de alguma maneira não há rapport. Quando há rapport, existe como que algo que de invisível nós sentimos que nos liga ao outro. Que estamos ligados ao outro. Não se vê, sente-se. Não se explica. É empatia. De alguma maneira, muitas vezes nós verbalizamos que sentimos empatia, que conseguimos chegar ao outro, conseguimos empatizar, sim, diríamos que sim. O rapport ajuda a estabelecer esse campo quase entre nós que nos liga uns aos outros. E também, uma das coisas muito importantes aqui com a PNL da segunda geração tem a ver com algo que se chama posições perceptivas, que é o ser capaz de colocar no meu lugar e ver uma determinada situação à luz dos meus olhos, ser capaz de me pôr no lugar do outro e compreender o que o outro terá sentido com essa mesma situação, ser capaz ainda de nos colocarmos numa terceira posição em que conseguimos distanciar-nos daquilo que nós sentimos, daquilo que o outro sentiu e conseguir analisar a situação de uma maneira mais distante, mas que com o distanciamento suficiente ao nível emocional que nos permita analisar aquilo que realmente aconteceu e encontrar respostas para solucionar uma determinada situação. Quantas vezes no nosso dia-a-dia nós entramos em conflito com os outros e a PNL ensina-nos isso muito facilmente, nós podemos resolver isso. Basta encontrar um modo de colocarmos no nosso lugar e perceber o que sentimos naquela situação, colocar-nos no lugar do outro e colocar-nos numa posição em que nós conseguimos olhar para além de mim e do outro e perceber o que se passou aqui e de que maneira é que eu posso solucionar esta situação. Isso ajudaria a resolver tantos dos problemas do mundo e por isso seria tudo tão melhor. Na PNL da terceira geração, acima de tudo, muito importante a questão da ecologia e muito importante também o surgimento, e quando falava aqui de posições, uma primeira posição do eu, a segunda posição do outro, uma terceira posição mais distanciada, a PNL fala-nos, de terceira geração, fala-nos de uma quarta posição, que é uma posição que nós conseguimos olhar para o todo. E entra aqui uma componente de campo. E falava há pouco dessa dimensão cosmológica. É como se nós percebemos que estamos todos ligados e fazemos parte de um todo maior. E esse todo forma um determinado campo. E de que maneira é que aquilo que eu sou é aquilo que eu faço, aquilo que outro é aquilo que faz, de que maneira é que nós nos enquadramos juntos nesse todo. E de que maneira é que nós criamos esse campo. Quando chegamos a uma determinada associação, quando chegamos a uma instituição, quando eu cheguei aqui à rádio hoje, sente-se um campo.
E esse campo é constituído por aqueles que fazem parte da equipa e que esse campo é composto por determinados valores que são comuns à equipa, que é aquilo que move e é aquilo que faz mover um determinado projeto, por determinadas crenças que a equipa tem, por determinadas convicções, e por isso, e falava há pouco dos níveis neurológicos, essa dimensão de que cada campo, cada grupo que forma esse campo tem todos esses níveis neurológicos. E a única maneira de se ser bem sucedido a esse nível é que haja um alinhamento desses níveis neurológicos. Ou seja, que todos esses níveis sejam coerentes entre si. Porque se algo que é a minha crença, por exemplo, se não for coerente com aquilo que é a minha missão, eu não vou conseguir desenvolver o meu propósito de vida, a minha missão. Isso vai impossibilitar-me. Então cabe-me a mim tentar alinhar esses níveis e perceber de que maneira é que eu posso realinhar esses níveis de modo a que se torne ecológico para mim, que eu consiga fazer esse meu caminho. Começamos por... Muitas vezes nós achamos que quantos de nós e nos últimos anos passámos por muitas dificuldades no nosso país e crise financeira, as dificuldades, e muitas pessoas terão se sentido perdidas, muitas pessoas deprimidas, tristes. Quantos de nós teremos procurado ajuda? Quando efetivamente nós procuramos ajuda, nós achamos sempre que há aqui um comportamento, qualquer coisa em mim que não está bem, e começamos por um nível mais superficial. Mas o nosso problema está sempre num nível mais fundo, porque existem muitas questões, muitas vezes, que nos marcaram ao nível da nossa identidade, crenças que nós temos por aquilo que foram as nossas experiências de vida. Então, experiências de infância são extremamente marcantes e ajudam a definir muito daquilo que é a nossa identidade, aquilo que são os nossos valores que nos foram sendo transmitidos à medida que fomos crescendo. Muitas vezes as questões estão aí. Então nós temos que ir investigar e perceber, e a PNL ajuda-nos com muitas das estratégias que tem para procurar quais são os valores que regem a nossa vida, quais são as crenças que nós temos, limitadoras ou ilimitadas. O que é que nós temos dentro de nós que nós podemos trabalhar e ajudar o nosso mente a reprogramar de modo a conseguir alinhar e chegar àquilo que é o nosso nível maior, o nosso propósito, a nossa espiritualidade. E por isso a boa notícia é que a PNL ajuda-nos a resolver tudo isso. Basta estarmos disponíveis, de coração aberto, querermos procurar dentro de nós, e a PNL ajuda-nos a fazer esse caminho e, acima de tudo, a trabalhar em nome de um bem comum para além de nós, que nos ultrapasse. E é isso que na vida vale a pena, é ir para além daquilo que apenas o pequenino de nós somos, é trabalhar em prol de um bem maior. Agradecemos a presença da doutora Ana Abrantes no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.